Karina, você foi uma criança já rebelde nesse sentido, de olhar as coisas e de lutar, e, sei lá, você foi uma expoente dos direitos das crianças? Eu era as duas coisas. Porque assim, eu fui uma criança muito da igreja. Minha mãe tinha depressão quando eu era criança. E aí eu fui fazer catecismo e aí mudou minha vida. E aí eu saí de lá porque, não sei se alguém aqui é católico, Eu sou. tem aqueles negócios de final de ano, que tem novena de Natal. Aham. E depois da novena de Natal tinha um propósito de você continuar. Então eu fiz catecismo, fiz a novena de Natal na minha rua. Isso eu com 7, 8 anos. E depois eu continuei rezando toda quarta-feira na minha rua. E isso eu arrebentei a Bíblia do meu pai, porque eu tomei chuva, era aquela Bíblia bonita, tá toda estragada até hoje. Da capa dura. Da capa dura, a capa soltou, assim. E eu olho pra ela, assim, eu não quero melhorar, porque aquilo tem muito de mim, assim. Então eu era uma criança que rezava muito, mas eu descobri Legião de Maria. Eu não sei se vocês conhecem também, que é coisa antiga. E a Legião de Maria. Consagrada Nossa Senhora. Ah, é? E a Legião de Maria, você não reza apenas, você tem que fazer boas coisas. Então toda semana você tinha que fazer uma boa coisa. E fazer boa coisa é lutar pelo direito dos outros, entendeu? Sim. Então, assim, eu sempre tava, que seja na escola, era líder da sala, que seja na minha casa. Então eu tava sempre me mexendo. Provocou um movimento. Um movimento. Tinha um lado meu que era aquele bonzinho de rezar, de agradecer, mas tinha aquele outro rebelde que queria mudar. Então, assim, eu participei de movimentos de fé e política lá em País. A gente criou País, esqueci o nome, tem muitos anos, né? Que era um movimento também para melhorar algumas coisas. Então, eu participava de tudo. Subia no caminhão para cantar, para pregar, mas eu também estava ali envolvida com algumas coisas. Isso é um desenho muito legal, né? Do que é a fé, assim, que eu entendo na completude, né? Que tem o momento da meditação. E tem ação. Do recolhimento. E a fé sem ação é vazia, né? Em direção ao próximo, né? Mas isso que te fez, assim, ir pra frente nesse sentido de ser propositiva, você botou essa rebeldia pra trabalhar? Então, a gente nunca sabe, né? Se você nasceu daquele jeito ou se aquilo te moldou. Então, assim, porque eu lembro disso muito criança. Pensa, eu com 7 anos. De onde que veio essa vontade de... Então tá. Você nem tinha feito primeira comunhão ainda. Não, tinha adultos na minha rua. Por que eu falo? Não, eu vou pegar essa responsabilidade. Depois teve missões, eu tinha 12, 13 anos, e eu que fiz as missões. E aí eu tinha encontros em várias cidades, eu ia representando. Depois virei catequista. Aí fui pra Divinópolis, eu não me encontrei muito... Porque eu era Legião de Maria, depois fui coordenadora de grupo de jovens. E eu não me encontrei muito. O que eu fiz? Eu fui palhaça, eu fui doutora palhaça, mas eu não conseguia muito hospitais. Porque hospitais eu tenho dificuldade. Eu ia pra creche, ia pra asilo de palhaça, cortava unha, sabe? Contava caso, e eu de palhaça tem muito a ver. E aqui eu já tentei ser palhaça, mas as pessoas... Eu já rezei, tipo, em casa de alguém. Aí a pessoa falava assim, você é a menina do Globo Esporte. Aí que me conta, você conhece jogador? Então, tipo, perdeu o propósito. Mas Jesus, vamos falar. Jesus. Aí foi perdendo, assim. Conheço o maior craque de todos os tempos, o nome dele é Jesus, vamos rezar. Aí, tipo, o que eu já fiz, assim, passar pão com manteiga em alguns lugares pra distribuir, sabe? Mas eu uso hoje meu Instagram, eu tentava pedindo ajuda pra doação pra chuva. Então eu tento. Verdade. Você participou de um evento, né, sobre isso? Então, porque assim, é o Servas, a Defesa Civil e a Cruz Vermelha. Juntaram todos, porque agora eles vão distribuir cartão. Porque a pessoa pega o dinheiro, ela pode comprar comida, mas ela pode, por exemplo, colocar uma lona. Que às vezes você leva comida, mas ela tá precisando de outra coisa. Então, assim, é esse tipo de movimento que eu faço hoje. É o meu jeito de achar que eu posso mudar o mundo. Isso te compõe desde que você era pequena. Desde que eu era pequena. Você falou aqui da depressão da sua mãe. Você viveu essa realidade quando você era criança? Quando eu era criança. E como é que isso bateu em você? Como é que isso... Você acha que isso teve algum impacto na sua forma de viver sua infância? Sei lá, como é que isso bateu? Isso me pegou aqui quando você falou. Talvez a gente, quando é criança, a gente não tem aquela noção, né? Hoje você tem as respostas que às vezes você não tinha naquela época. Então eu não conseguia nem identificar. Eu falo que eu tive durante muitos anos uma mágoa da minha mãe. Porque minha mãe não me ajudava a fazer dever de casa. Eu ia ler na igreja, minha mãe não ia. Às vezes eu ia fazer uma apresentação no parque de exposição, porque a vida inteira tinha um microfone na minha vida. Vai declamar poesia, vai participar de um teatro, eu tava lá. A minha mãe não ia. Então eu ia coroar de anjo, meu pai que me levava, minha mãe não ia. Então assim, durante muitos anos... Isso me pegou de uma forma, tipo, como se eu fosse a rejeitada. Hoje eu tenho a consciência, mas eu era a rejeitada que vivia alegre, entendeu? Então, às vezes, é uma fuga, entendeu? Eu vi essa semana eu li, eu não tô lembrando o nome, é um humorista. É o Paulo Vieira, eu sei essa história. Foi o Paulo Vieira? Eu sou fã de Paulo Vieira. É Paulo isso, Vieira disse que virou humorista. Quando a mãe dele teve síndrome do pânico. Que aí ele, ser alegre, fazer graça, era uma forma da mãe rir. Então aquilo foi alimentando ele e aquilo forjou ele de alguma forma.
Você teve um pouco isso ou não? Era mais afastado, assim? Não, eu acho que porque, tipo, querendo ou não, eu acho que eu sou um pouco humorista. Eu acho que eu falo isso com meu namorado. Vamos tirar o querendo ou não e vamos tirar o eu acho. Eu falo com meu namorado, eu falo, quando você tá num ponto que você consegue rir da sua desgraça, fiz xixi na calça na terceira série. Ninguém fazia xixi na calça. E aí eu não tive vergonha daquilo, sabe assim? Eu não tinha vergonha de errar. E eu acho que quando você não tem vergonha de errar e você faz daquilo uma piada, pronto, você é humorista. Cara, você pegou num ponto aí pra mim também que é determinante, o tal do rir de si mesmo. Eu acho que rir de si mesmo é uma coisa que dá um alívio pra gente e uma licença pra você ser o que é. E porque eu sempre fui assim, eu venho de uma família assim, as pessoas riem muito de si mesmas, das próprias desgraças, das próprias lerdezas e gafes e tudo. E aí a gente conta isso nas rodas de família e todo mundo ri. E eu acho que isso, assim, isso é libertador. Eu sempre fui assim. E eu já vi o efeito disso em outras pessoas. Tipo assim, pessoa vendo que eu rio de mim mesma, ela se sente mais leve para rir das próprias coisas, assim. Então, eu acho que rir de si mesmo é um pouco você também trazer essa infância e poder fazer essa autozoação, sabe como? É a autozoação que te deixa mais leve. Isso pra mim é total levar a infância pro mundo adulto. Eu, em casa, eu tenho uma plateia, assim, super fiel, maravilhosa. A vida toda, sempre fui a palhaça da casa. Eu abria a boca, o povo ria. E tinha isso também. Olha que legal, vou falar uma bobeira aqui. Não, mas eu também. Cara, a Aline, minha irmã mais velha, ela assim, eu fazia que eu ia falar, ela já tava rindo. Eu falava, calma. A Gisele, que é minha outra irmã, a risada dela, você pode ouvir em um raio de 1 quilômetro, assim. Então é uma palhaçada sem fim. Minha mãe até hoje lembra de coisas que eu fiz, ou que eu falei, ou que eu escrevi. Eu escrevi umas zoeiras. Eu lembro que quando eu foi a cirurgia da amigdalite, não lembro, tinha alguma coisa que eu não podia falar. E aí eu peguei um papel e eu ia me comunicando com as pessoas por escrito e eu ia relatando o meu dia, como por exemplo o dia que passou uma barata pertinho de mim e eu não podia gritar, mas eu pulei, aí eu fiz um desenho da barata, mamãe guarda esse desenho assim até hoje. Isso me forjou muito também o meu jeito de ver a vida e de traz uma leveza, né? Mas a minha criança era assim já. As minhas primeiras lembranças que eu tenho sobre coisas que disseram sobre mim, que isso é muito importante, a gente também é forjado pela imagem que os outros têm da gente, que recebe, né? São das minhas avós, pra ver como... Realmente, lembrança de avó é uma coisa sua de turma, infância. né? Era a sua turma ali. Mas eu lembro a minha avó e as nossas amigas. As nossas amigas. Mas isso me forja. Todas somos aqui. Forja totalmente. A minha avó, a Yolanda, eu lembro uma das primeiras coisas atribuídas a mim, que minha avó, eu sempre fui muito chata. Acho que essa surpreendendo um total. Pensar, né? Ela parou pra Nunca pensei sobre isso. Surpreendendo um total de 0 pessoas. Mas minha avó Yolanda, uma pessoa docíssima, quando eu dizia alguma coisa que eu não gostava, alguma coisa, ela me olhava e dizia, mas que guria crítica, porque tudo eu criticava. E a minha avó Nilce, o que eu mais lembro dela atribuir a mim é deixa de ser debochada, guria, que são características que eu... Semelhantes. E eu tentei manter, como você pode ver, chata e debochada e crítica. Se tem uma coisa que ninguém pode falar de você, é que você não tem coerência. Exatamente. Você é muito coerente. Eu sou muito coerente. É isso. Isso é fato, isso é fato.